E aí, galera de Sistema de Controle 1, então dando continuidade ao conteúdo da disciplina. Agora vamos entrar no capítulo 9 do livro, tá? Onde a gente trata do projeto, né, dos compensadores. E esse projeto dos compensadores vai utilizar a ferramenta gráfica, né, do lugar de aumento das raízes para a sintonia, né, desses mesmos controladores ou compensadores, tá? E aí a gente vai começar com o compensador PI, tá aqui, né? Compensador PI ou proporcional integral ideal, ou simplesmente proporcional integral, tá? Então a gente vai usar a técnica do livro para sintonizar o compensador PI, depois o PD que é o proporcional derivativo, e o PID, né? Proporcional integral e derivativo, tá? E essa técnica, como eu falei, usa, né, portanto, o que a gente aprendeu, né, no capítulo 8, sobre lugar geométrico das raízes, né, o caminho lá dos polos em malha fechada à medida que se aumenta o ganho proporcional, tá? Aí, então, para começar, tá, pessoal, vamos imaginar um sistema, imaginar um sistema que tem um determinado lugar geométrico das raízes, tá? Então, vamos começar aqui, desenhar esse possível lugar geométrico das raízes, tá? Aí. Esse possível lugar geométrico das raízes. Então, aqui J ômega, né? J ômega, o eixo imaginário, aqui sigma, o eixo real, e aqui tudo é o plano S, tá? Então vamos imaginar um sistema que tem a seguinte configuração de polo do ganho de malha, tá? Ou ganho de malha aberta. Então, tem um polo aqui, não vou pôr número por enquanto não, tá? Um polo de cá. E um terceiro polo para cá, tá? Então a gente sabe o seguinte, que quando tem 3 polos e nenhum zero, tá? Os ramos do lugar geométrico das raízes serão 3 ramos também, né? Que também vão ser 3 polos em malha fechada. Vamos procurar zeros no infinito, né? Esses zeros no infinito, eles podem ser delineados por assíntotas, né? Essas assíntotas, como tem 3 polos, 180 por 3 vai dar 60 graus a primeira assíntota, e as outras vão dar 180 e 300 graus, tá? Então a gente já sabe, eu vou colocar por aqui assim, ó, como não tem valor numérico, vou colocar por aqui assim, o lugar de onde irradia as minhas assíntotas, tá? Então a gente já tem uma certa prática para saber que, então, 3 polos eu vou ter que ter 3 assíntotas, né? 3 assíntotas, e aí você já deve imaginar que elas vão ter, né? Então, 60 graus, né? 180 graus e o 300 graus aqui, ou menos 60 de cá, tá? É bom que já tenham a prática, né? De traçar o gráfico, né, do lugar geométrico das raízes, né? Porque sem essa prática a gente teria que revisar, né, esses conceitos, tá? Então é bom que tenha a prática envolvida no capítulo 8, desenvolvida, né, no capítulo 8, aliás. Do lugar geométrico das raízes. Então vai ter assim essas assíntotas, né? Essas assíntotas. E aí, portanto, o lugar geométrico das raízes vai ter essa configuração, né? Sai desse polo e encontra num ponto de saída aqui onde o sistema é criticamente amortecido,
E aí um ramo sobe, né? Procurando a assíntota. Cadê o... tá aqui. O ramo sobe procurando a assíntota, né? Cruza o eixo J ômega, inclusive, então aqui é uma margem de estabilidade, uma margem para o ganho K, o outro ramo sai simétrico para cá, né? Também procurando, seguindo a assíntota e procurando zero no infinito. E o terceiro ramo sai desse terceiro polo aqui, ó. Sai desse terceiro polo, deixa eu colocar uma reta ali que vai ser mais fácil para mim. Sai desse terceiro polo, seguindo aqui em cima dessa assíntota dos 180 graus, né? Procurando também zero no infinito. Deixa eu colocar retinho aqui. Eita. Tá aí. Tá bom. Chega. Então esse aqui sai para cá, né? Pro lado esquerdo, né? Procurando o zero também no infinito, tá? Então tem três caminhos, né? Para os polos em malha fechada. Vem aqui, encontra de cá, sobe um ramo para cá, sobe o outro, desce outro ramo para o lado de cá, simétrico, né? E o terceiro ramo vem para cá, né? À medida que aumenta o ganho K, tá? Aí imagina uma situação que é o seguinte: eu quero que esse sistema opere com polo dominante de segunda ordem, né? Ou seja, um par conjugado complexo aqui mais perto do J ômega, né? Perto o suficiente para que a distância deles em relação ao J ômega e comparado com o terceiro polo que sai aqui, ó, em relação ao J ômega, me permitam uma aproximação, né, de um sistema de segunda ordem, né? Ou seja, não vai ser um segunda ordem puro, né? Vai ser um segunda ordem com polos dominantes, né? Vai ser, na verdade, um sistema com polos dominantes de terceira ordem, tá? E que esse ponto, né, de operação desse polo dominante de segunda ordem esteja por aqui, assim, no cruzamento de uma reta de zeta, tá? Então, colocar uma reta de zeta aqui cruzando, tá? Vou colocar por aqui. Uma reta de zeta cruzando o lugar geométrico das raízes, tá? De modo que nesse cruzamento, tá, eu vou querer o polo dominante, né? Então, se eu tiver um ganho K, né, que me mostra esse polo aqui, ó, que me fornece esse polo em malha fechada, tá? Aqui no cruzamento com a reta de zeta, tá? Eu conseguindo isso, o que eu vou ter como consequência, né? Na verdade, eu vou produzir um conjugado complexo, né? Aqui e de cá, né? Simétrico, tá? Eles vão ser simétricos aqui, ó. Então, seria aqui, né, em malha fechada, e de cá também em malha fechada, tá? Então, se eu conseguir um ganho K, né, que provoca o polo em malha fechada, que o polo vai vindo aqui, né, em malha fechada, à medida que aumenta o ganho K, um determinado ganho K que me provoca esse par conjugado complexo no cruzamento com essa reta de zeta, tá? E essa distância, né, da coordenada sigma d desse polo até aqui, ó, é tal, sigma d, né, é tal que, comparada com a distância de um terceiro polo que vem caminhando aqui à medida que também aumenta o ganho, né, porque aumentou o ganho, vem aqui e vem para cá, né, mesma coisa, vem aqui e desce, né. Então, um terceiro polo está vindo também para o lado esquerdo aqui, ó, tá? Então, comparado com essa distância aqui, ó, tá? Então,
essa distância D aqui, tá? Se ela for, né, o D for muito maior que o sigma D lá, né, tá? Ou pelo menos D seja maior ou igual a 5 vezes sigma D, tá? O conceito de polo dominante. Então, tem polos dominantes de segunda ordem. Onde? Aqui, né? No cruzamento com essa reta de zeta. Eu conseguindo isso, o que acontece? Se eu tenho zeta, eu tenho ultrapassagem percentual, né? De cara, ultrapassagem percentual, por quê? Ultrapassagem percentual é E a menos π zeta dividido por raiz de 1 menos zeta ao quadrado, isso aqui tudo vezes 100. Beleza? Então, eu já tenho o controle sobre ultrapassagem percentual só pelo fato de eu conseguir colocar os polos em malha fechada no cruzamento com essa reta de zeta, tá? Outra coisa que eu consigo com isso é esses conjugados complexos aqui, eles vão ter uma coordenada, como eu falei, menos sigma D aqui, né? E uma coordenada J ômega D, tá? E aí eu tenho, em relação ao sigma D, tempo de assentamento. Em relação ao ômega D, eu tenho tempo de pico, tá? Então eu tenho controle sobre a dinâmica do meu sistema em malha fechada, né? Resposta transitória, tá? Porque tempo de assentamento é igual a 4 sobre sigma D ou 4 sobre zeta ômega n, né? Porque o zeta ômega n é igual a sigma D, tá? E o tempo de pico é igual a π, né? Π sobre... Peraí. Π sobre... ômega D, né? Ômega D. Essa coordenada, né? Então, ela diz respeito ao tempo de pico. Tempo de pico. Ou π sobre ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado, né? O ômega D é igual a ômega n, lógico, né? Raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Então, se eu controlo o lugar do polo em malha fechada, com determinado ganho proporcional, né, eu controlo a dinâmica do meu sistema, tá certo? Só que é o seguinte, eu não controlo só para ter resposta dinâmica, transitória, né, do jeito que eu quero, tá? Eu também preciso pensar em erro de regime permanente, tá? E aí, se você observar, esse sistema, ele tem esse polo, esse, ele não tem nenhum integrador no percurso direto, ou seja, não tem nenhum polo na origem, né? Então, ele vai ter um erro finito, não é isso? Tá? Então, o sistema, né, se você observar ele aqui, ó, ele é um sistema do tipo zero, né? Zero, ou seja, zero, nenhum integrador no percurso direto, ou seja, nenhum polo na origem, né? Isso implica em quê? Implica em erro, né? Em regime permanente para entrada em degrau finito, né? Finito. E o erro em regime para rampa e para parábola, né? Também, os dois não tá iguais, tá? Parábola. E vai ser infinito, tá? Infinito.
Aí você poderia pensar, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que esse sistema seja isso aqui, ó. Ganho K, né? Então, 1 sobre S mais polo 1, S mais polo 2, S mais polo 3, né? Que é esse sistema nosso ali, hipotético, né? Esse cara aqui. E realimentação unitária, tá? Polo 3 aqui ficou horrível. E eu ainda consegui só piorar. Deixa eu corrigir só esse negocinho aqui, para não ficar bagunçado. Então, polo 3 aqui, né? Saiu C de S. Realimentação unitária, tá? Negativo. Então esse é o sistema, né? Se a gente observar, ele é do tipo zero, né? Acabei de falar, né? Então quando você pega esses polos e coloca aqui, você vê que ele não tem nenhum integrador no percurso direto, né? Ou nenhum polo na origem, tá? Certo? Mas você precisa zerar o erro, né? Para a entrada integral, né? Tá? Então você precisa elevar o tipo do sistema, né? Então, ó, elevar o tipo do sistema, né? Então, como é que você poderia pensar em fazer, né? Ah, professor, vamos colocar um integrador no percurso direto. Então, vamos lá, né? Se eu colocar um integrador no percurso direto aqui, ó, então vai ser K sobre S, não é isso? Que multiplica o G de S. Não vou repetir isso aqui, tá? Então esse aqui, esse G de S é esse cara aqui, ó. G de S. Meu processo, a minha planta, tá? C de S. Ok? Aí, vamos recordar o seguinte, que em termos de contribuição angular, se você pegar aqui, ó, dos polos e mirar aqui, ó, tá? Vai mirar no ponto ali, naquele polo em malha fechada, tá? Mirar todo mundo para lá. Mirou. Uma setinha, né, em cada um deles. Seta, seta e seta, tá? Você terá o seguinte: θ do polo 1, θ do polo 2 e o θ do polo 3, né? Correto? De modo que o ângulo total, você sabe que vai dar 180 graus. Você sabe que esse ponto aqui, ó, é polo de malha fechada simplesmente porque é a reta, é o cruzamento entre o LGR e a reta de zeta, né? Então o K apropriado realmente produz esse polo aqui, ó, né, em malha fechada, tá? Então, se você calcular o θ vai ser somatório dos ângulos dos zeros, né? Não é isso? Menos somatório, não tem nenhum zero, né? Ó, só polo, menos somatório dos ângulos dos polos, né? Então vai ser simplesmente menos θ do polo 1 mais θ do polo 2 mais θ do polo 3
Isso aqui vai dar 180 graus, tá? Mais ou menos 180 graus, tanto faz, tá? O importante é ser múltiplo ímpar de 180. Mais ou menos 180 graus. Na verdade, o importante é aquele 2n mais 1 de 180 graus, sendo que o n é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? E assim sucessivamente. Ou seja, múltiplos ímpar pode ser positivo ou negativo, mas 180 graus, né? Se for positivo é nesse sentido, se for negativo é no sentido horário aqui, né? Voltando aqui, tá? Mas você sabe que isso aqui, a contribuição angular aqui, ó, desses polos em relação a esse ponto, que você sabe que é polo, porque é o cruzamento do L de R com a reta de zeta, tá? Vai dar 180 graus, tá? E aí, se você simplesmente fizer isso aqui, vamos ver como ficaria o novo lugar geométrico das raízes. Vou tentar fazer simétrico aqui. Tentar fazer simétrico, tá? Um novo lugar geométrico das raízes, a gente vai colocar aqui agora, né? Aí. Então vamos lá. Então o J ômega, né? J ômega e o sigma. Então, vamos colocar em vermelhinho de novo aqueles polos, né? Deixa eu ver aqui a distância. Ok. Então seria aqui, né? Aqui. Aqui, né? E o terceiro polo por aqui assim. Beleza? Esse aqui do G de S, né? Desse cara aqui. Mas eu tenho que colocar polos de KG de S, H de S. Ou seja, do ganho de malha aqui, né? Então tem mais esse polo na origem aqui, que eu vou colocar em azul, tá? Vou colocar esse polo na origem, que agora ele também está presente no ganho de malha, né? O ganho de malha aberto, tá? Beleza? Então agora, ao invés de 3 polos, eu tenho 4 polos, tá? Numa situação assim, e aí é bom que se diga que é ideal estar treinado, né? Versado no lugar geométrico das raízes. As assíntotas, tá? Serão 4 assíntotas de 90 graus, tá? Na verdade, elas vão estar 90 graus entre si, elas vão fazer um X assim, ó. Elas vão fazer desse jeito aqui, as assíntotas, tá? Elas vão estar 90 graus entre si, tá? Não sei se eu consegui fazer isso aqui. Vai estar desse jeito as assíntotas, tá, pessoal? E aí mudou muito o lugar geométrico, né? Tá? Porque, vamos lá. O lugar geométrico agora, ele tem 4 ramos, né? Enquanto saiu para cá, vou colocar mais grosso aqui, que vem para cá, encontra, né? Procura o zero no infinito, vem para cá, procura o outro zero no infinito, tá? Procura outro zero no infinito. Aí eu volto a falar. A questão dessas assíntotas assim, ó, em X aqui, tá, pessoal? É por causa desses 4 polos, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 assíntotas, tá? Ok? E aí, e aqui eu não tenho nenhum zero nesse meu sistema, né? Por que que eu sei que é desse jeito? Treinamento, tá? A gente já fez exercício no capítulo 8,
o suficiente para... E um deles, inclusive, acontece isso aqui, tá? Ou alguns deles acontece isso aqui. Para saber que é assim que vai se comportar, tá? Então, na dúvida, volta lá no capítulo 8, né? Para ver se o que eu estou falando aqui é verdade, tá? Aqui um exemplo que não é nem numérico, tá certo? E aí, o outro ramo vem para cá, né? Vem para cá. E o quarto ramo do lugar geométrico das raízes vem para cá e faz assim, né? Procurando também zero no infinito. Então, tá aí. Possível lugar geométrico das raízes, né? Desse novo sistema que agora tem, além dos polos, né? Da planta, tem um polo aqui, ó, na origem, fornecido pelo compensador, né? Só que aí, ó, em relação ao outro lugar, mudou demais, né? Ó, mudou muito, tá? Muda muito. Então, ó, eu fiz propositalmente que, ó, esse ramo aqui, ó, do LGR está mais distante, né? Tá vendo? Ó, mais distante aqui a coordenada sigma d e o JMD do que esse aqui, ó, numa reta, na mesma reta de zeta aqui, ó. Vamos colocar ela. Mesma reta de zeta saindo daqui, ó, e cruzando de cá. Vou tentar manter a inclinação lá daquele zeta, tá? Então mudou muito o lugar geométrico das raízes. Então essa é a reta de zeta original, né? Então os novos polos de cruzamento com a reta de zeta vão ter novos J ômega D e também o sigma D aqui, tá? Vou colocar mais estreito. Então, ó, o novo lugar geométrico das raízes mudou muito, né? Mudou muito. E aí no cruzamento aqui, ó, causou efeito indesejado no ômega D e no sigma D aqui, ó, sigma D. Qual é o efeito indesejado? Eles diminuíram, né? Aproximou mais aqui da origem, tá? Então, ó, se tempo de assentamento é igual a 4 sobre sigma D, se o sigma D diminuiu, o tempo de assentamento aumentou, né? Ou seja, o meu sistema ficou mais lento, tá? Então, nesse caso aqui, com esse novo LGR, o sistema ficou mais lento. E aí eu perdi aquele local, né, do cruzamento com a reta de zeta, tá? Então, não é uma boa, tá certo? E aí, como solucionar esse caso, então, tá? Vamos solucionar da seguinte forma, tá? Deixa eu colocar de cá. Então, em relação a esse sistema e essa proposta de compensador, eu vou fazer uma outra proposta de compensador, tá? Então, o PI vai ser assim, ó. Então, agora o PI mesmo, de fato, tá? PI mesmo, de fato. Ele vai ter essa cara aqui, ó. R de S é referência. O meu K, né? E o meu polo na origem, que eu preciso do polo na origem para elevar o tipo do sistema e zerar o erro para regime permanente. Mas vou colocar um zero real também nesse compensador, tá? Zero do compensador, tá? E esse zero do compensador, eu vou colocar ele em uma distância tal do polo na origem que procura afetar pouco o lugar geométrico das raízes original, procura afetar pouco esse cara aqui, tá? Então vamos fazer dessa forma. Então vai ficar assim, né? A estrutura do compensador. Então o PI vai ser sempre assim, polo na origem, zero real, tá? G de S. C de S. E a realimentação unitária aqui, ó. Então o PI vai ser sempre a estrutura, né? Polo na origem. E zero real, tá? Sempre, tá, pessoal?
R$0. Essa é a estrutura do PI, tá? De modo que, vamos de novo no lugar geométrico das raízes desse cara, né? Vamos de novo no lugar geométrico. Aqui. Então, meu lápis. J ômega. E o sigma. Vermelhinho. Os meus originais, né? É o polo do G de S, polo do processo. E polo do meu compensador PI. E o 0 do compensador PI, vou colocar ele próximo aqui, ó, do meu polo na origem, tá? De modo que o LGR vai ser algo assim, ó. Eu vou ter, se eu elevei mais um polo, eu tenho um 0, né? Então eu vou ter os mesmos 3 ramos aqui, ó, tá? Os mesmos 3 ramos de assíntota guiando o meu LGR, tá? Se é 3 ramos, vai ser 60 graus, 180 graus, 180 e 300 graus aqui, ó. Tá? Então, só lembrando como é que a gente calcula o ângulo das assíntotas, né? É 2n de 2n mais, como é que é? Mais 1, né? De 180 graus, dividido por quantidade de polos menos quantidade de zeros, não é isso? Ok? Então, se você pensar que você vai ter 1, 2, 3, 4 polos menos um zero, continua sendo 3 aqui embaixo, não fica? Aqui vai ser 3 nesse caso aqui, né? Ó. Então, 1, 2, 3, 4 polos menos um zero dá 3 aqui embaixo. Então, para n igual a 0, 180 por 3 deu 60 graus aqui, ó, tá? Para n igual a 1, 3 vezes 180 dividido por 3 dá próprio 180 aqui, ó, tá? E o outro vai dar 300 graus aqui, ó, tá? Então vai ser n igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 vezes 180 dividido por 3 dá 300 graus aqui, ó, tá? Então continua aquela assíntota do primeiro LGR lá, ó, tá? Desse primeiro LGR, tá? E aí vai acontecer o seguinte: esse cara está bem próximo desse polo na origem, de modo que em malha fechada, o ramo do LGR simplesmente vai procurar esse zero aqui, ó, que está próximo dele, tá? Está próximo dele. Os outros ramos vão ser igual àqueles do original lá, vem para cá, encontra, deixa, né, o eixo real e vai procurar zero no infinito de cá. E aqui é a mesma coisa, deixa o eixo real e vai procurar zero no infinito do lado de cá, né? E o terceiro ramo, terceiro não, né? 1, 2, 3, quarto ramo aqui, né? Do LGR vem para cá, né? Vem para cá procurando também zero no infinito, tá? Do lado esquerdo aqui. Beleza? Então é isso.
E aí, em relação à minha reta de zeta lá, desde o início, né? A reta de zeta aqui, ó, desde o início. Então, reta de zeta. Então, em relação a esse ponto aqui, ó, se você colocar todas as contribuições angulares, tá? Então, todas as contribuições angulares aqui, né? Então, aqui, né? Aqui, esse de cá, do zero, né? Esse do polo. E esse desse polo aqui, ó. Então, essas contribuições angulares em relação àquele ponto que é o cruzamento, né? Da reta de zeta com o LGR, tá? Então, se você computar essas contribuições angulares, olha o que vai acontecer. Então, θ do polo do compensador, esse aqui, vou colocar aqui embaixo, θ do zero do compensador, tá? Esse ângulo aqui. θ do polo 1, vou colocar aqui embaixo, θ do polo 2, e aqui, θ do polo 3, né? Então, a contribuição angular vai ser somatório dos ângulos do zero, né? θ do zero do compensador menos somatório dos ângulos dos polos. θ do polo do compensador mais θ do polo 1 mais θ do polo 2 mais θ do polo 3, né? Então, θ do polo compensador, polo 1, polo 2 e polo 3, tá? De modo que θ vai ser θ do zero do compensador menos θ do polo do compensador, menos θ do polo 1, menos θ do polo 2, menos θ do polo 3. E aí, esses caras aqui, ó, a posição do polo, né, na origem, o zero perto desse polo, elas vão ser tais que praticamente cancela-se essas contribuições angulares do zero do compensador com o polo do compensador, tá? Então, isso aqui vai ficar aproximadamente zero, né? Zero, tá? E isso aqui, então, vai ficar igual, então, ao meu 180, mais ou menos 180 graus, tá? Então, a ideia é essa, né? A ideia é você aumentar o tipo do sistema, tá? E, ao mesmo tempo, colocar um zero perto desse polo da origem, né? Que esse polo da origem já resolve o meu problema do regime, né? E o zero perto desse polo, de modo que as contribuições angulares praticamente se anulam e eu afete pouco o LGR, não vai ser como aquele original, tá? Esse aqui, ó, que eu quero, tá? Mas ele vai ser próximo o suficiente para manter, né, essas coordenadas aqui, ó, né? Essa de K e essa de K, né? O J ômega D aqui, por exemplo, tá? E o sigma menos sigma D, porque parecendo com θ, né? Menos sigma D aqui embaixo, de modo que permaneça, né, mais ou menos parecido o tempo de assentamento, que é 4 sobre sigma D, e o tempo de pico, que é π sobre ômega D, tá? Então, a ideia do compensador PI, nesse caso nosso, é esse, tá? Inserir o polo na origem para elevar o tipo de sistema, né? E no caso da entrada integral, você para esse sistema nosso que não tem nenhum integrador no percurso direto, você zera o erro de regime permanente, tá? E um zero perto desse polo, né? De modo que as contribuições angulares do polo na origem do zero do compensador praticamente se anulam e eu afete pouco o lugar geométrico das raízes, né? Onde eu estou procurando desenvolver
um ponto aqui, ó, de interesse, né, de um cruzamento com a reta de zeta, de modo que, projetando dessa forma, com o polo de malha fechada nesse cruzamento da reta de zeta, tá, eu tenha controle sobre ultrapassagem percentual, tempo de assentamento e tempo de pico, né? Ok, pessoal? Então é isso, a ideia do PI é essa, tá? Então vamos resolver um exercício para ver como isso de fato funciona, tá? Então tá aqui um problema, né? Dado o sistema da figura tal, operando com fator de amortecimento zeta 0,174, mostra que a adição do compensador integral ideal mostrado aqui nessa figura, né, na B, reduz o regime permanente a zero para a entrada integral sem afetar significativamente a resposta transitória. Ou seja, o interesse aqui é manter o LGR, né, naquele ponto. A estrutura de compensação é escolhida com o polo na origem para aumentar o tipo do sistema e um zero aqui já definiu arbitrariamente em menos 0,1, tá? Próximo ao polo compensador, de modo que a contribuição angular do compensador, avaliada nos polos de segunda ordem dominante originais, seja aproximadamente zero. Assim, os polos de segunda ordem dominantes em malha fechada originais estão aproximadamente sob o novo lugar geométrico das raízes. Então, ele já contou toda a história, né? Então, é basicamente parecido com aquele nosso exemplo hipotético, né? Então, vamos desenhar aqui. Vamos começar a fazer o lugar geométrico das raízes desse cara, né? Só para a gente lembrar. Vamos começar a fazer aqui. Então, aqui, né? J ômega. J ômega e sigma de K, né? E eu tenho, então, um polo em menos 1. Menos 1. Vou fazer simétrico não, tá? Porque o outro está lá em menos 10, tá? O outro polo em menos 2. Vou colocar aqui assim. E o outro em menos 10, tá? Obviamente não está nem perto de estar simétrico, tá? Beleza? Então, esse é o sistema original, né? Ó, o sistema original. Então, vamos ver a assíntota. Sigma A é igual a somatória dos zeros, dos polos, aliás, menos somatória dos zeros, né? Então, menos 10, menos 2, menos 1, dividido pela quantidade de polos menos quantidade de zeros. Ou seja, tem 3 polos só, né? Então, vai dar menos 13, né? Terços, tá? Então, menos 13 terços, deixa eu ver quanto dá isso aqui. 13 dividido por 3. 4,333, né? Então, o troço aqui não está assimétrico, né? Então, vou colocar por aqui assim, tá? Então, menos sigma A aqui, né? A. Então, sigma A é igual a menos 4,333. Beleza? E qual vai ser os ângulos, né? De novo aqui, θA vai ser 2n mais 1 de 180, dividido pela quantidade de polos menos a quantidade de zero. Tem 1, 2, 3 polos e nenhum zero. Então, é por 3 aqui. Então, vai dar 60 graus para n igual a zero, 180 graus para n igual a 1, né? Ó, 1, 2 mais 1, 3, dividido por 3, então dá simplesmente 180. E 300 graus para n igual a 2, né? 300 graus. Por quê? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, né? Então, ó, 5. 5 vezes 180 dividido por 3, 300 graus. Então, a gente já está acostumado com isso
há tempo suficiente para saber que vai dar isso mesmo, né? Então aqui a de 60, a de 60, a de 300, já colocar para ficar simétrico, e a de 180 graus aqui, né? A de 180 vem para cá. Então, o LGR desse cara vai ter aquela configuração conhecida, né? Sai para cá, né? Encontra aqui, onde o sistema é criticamente amortecido, encontra, deixa o eixo real e procura zero no infinito, cruzando inclusive o eixo J-ômega. O outro ramo sai de modo simétrico também, e procurando a assíntota aqui e procurando o zero no infinito também, né? Então tá aqui e pro lado de cá, né? E o terceiro ramo vem para cá, né? Esse ramo eu tenho dificuldade para desenhar toda vez. Então vem para cá. Aí. Também procurando zero no infinito, né? Tá? Então ele quer que cruzam a reta de zeta aqui, ó, o LGR, né? Ele quer nesse ponto aqui, polo dominante de segunda ordem, no cruzamento de uma reta de zeta aqui, né? Tá? Qual zeta que ele quer? 0,174, né? Então zeta aqui, ó. Zeta igual a 0,174. Ele quer esse polo aqui em malha fechada. Consequentemente, na verdade é um conjugado complexo, né? Então par dominante de segunda ordem aqui, ó, tá? Que vai provocar, né? Vamos dizer assim, é provocado por um ganho K, né? Que provoca o cruzamento do LGR aqui, ó, vermelho, com a reta de zeta em azul aqui. Então que é esses polos dominantes aqui. E esse aumento do ganho K também faz com que o ramo aqui, o polo saia do menos 10, o polo malha fechada, e esteja em algum ponto aqui, né? Já, vamos dizer assim, saindo do menos 10 aqui. Então ele quer esses três polos, né? E aí essa distância aqui, ó, me permite dizer que esses dois caras aqui, ó, são dominantes de segunda ordem, né? Então vai ter um determinado sigma D aqui, ó, menos sigma D, e um determinado J ômega D, que vão me dizer qual é a tempo de assentamento e tempo de pico desse cara, né? E ultrapassagem percentual. Ultrapassagem percentual eu já calculei para esse 0,74, tá? Então, ultrapassagem percentual para esse cara deu 57,4%. É muito, né? Mas o amortecimento aqui está pequeno, tá? Então, é só um exemplo, assim, realmente... exemplo de livro mesmo, né, pessoal? Tá? Beleza? Então, vamos ver como é esse sistema, né? Qual é o ganho que provoca esse polo aqui, ó, tá? Qual é o ganho K que provoca esse polo aqui no sistema não compensado? Para depois de compensar, a gente comparar o sistema não compensado com o sistema compensado, tá? Então, para isso, eu vou lançar a mão do MATLAB. Então, tá aqui o MATLAB. S é igual a transfer function em S, né? A minha G é igual a 1, né? Dividido por S mais 1 vezes S mais 2 vezes S mais 10, né? Ok? Então, o sistema original aqui, né? O K do lado de fora, né? Ó, eu estou colocando esse sistema aqui, é esse aqui, ó. 1, S mais 1, S mais 2, S mais 10, tá?
levando em consideração a realimentação unitária, obviamente, né? Que é o ganho de malha, tá? Então, vou fazer um R locus, lugar das raízes, tá? Do meu G. Então, ele mesmo vai fazer o lugar geométrico das raízes, tá? Então, ele mesmo fez o lugar geométrico das raízes parecido com o que a gente fez, né? Então, sai do -1 e do -2 encontra, né? Deixa o eixo real, né? Num par de conjugado complexo aqui, ó. Cruza o eixo imaginário, né? E vai para o semiplano direito procurando zero no infinito. E o outro ramo deixa o polo em -10 aqui e vai para a esquerda também procurando zero no infinito, tá? Vamos ver o cruzamento com a reta de zeta, tá? Então, zeta igual a 0,174. Eu vou colocar um sgrid, que é o comando para essa reta de zeta, tá? Dessa reta de zeta na origem zero aqui, ó. Então, feito isso, o MATLAB faz isso aqui, ó, tá vendo? A reta de zeta subindo aqui, ó, tá? 0,174, tá? Então, eu quero o ganho K e as coordenadas desse ponto aqui, para saber o desempenho do sistema se eu tivesse somente ganho proporcional, tá? Ó, somente ganho proporcional. E a gente vai anotar esse cara na nossa memória de cálculo lá da outra tela, tá? Então, tá vendo, ó? Amortecimento é o dumping 0,174, ultrapassagem percentual overshoot vai ser 57,4%. Então, vamos anotar ganho 164, tá? Então, vamos anotar aqui. Então, K. O K, esse K aqui, né? Tá? Provoca esse polo aqui, ó. E o outro saindo de cá, tá? Então, K vai ser... vou colocar um K velho, tá? K velho. Que vai ser o primeiro, né? Sem o sistema tá compensado. Depois eu tenho que achar um K novo, obviamente, tá? Porque mesmo que afete pouco o LGR, o PI afeta um pouquinho, né? Muda um pouco o LGR, tá? Então não vai ser exatamente o mesmo ponto, tá? É isso que eu quero mostrar. Então o K velho vai ser 164, né? Que provoca esses polos aqui em malha fechada, no cruzamento com a reta de zeta. E o S, a coordenada, vai ser, deixa eu ver quais as coordenadas desse ponto. Menos 0,693 e 392, menos 0,693 menos 0,693 mais J 3,92, tá? Então, o tempo de assentamento desse cara, vou colocar aqui embaixo, tempo de assentamento vai ser 4 sobre 0,693, né? Então, vai dar, deixa eu calcular aqui, eu vou fazer só pelo tempo de assentamento, tá? 4 dividido por 0,693, 6,26 segundos, né? 6,26 segundos. Então vamos anotar aqui. 6,26 segundos, tá? Beleza? Então o sistema não compensado vai ter esse tempo de assentamento só com ganho proporcional que provoca o cruzamento do LGR com a reta de zeta, o polo em malha fechada em questão, tá? No cruzamento. Tá? Então vai ter essa ultrapassagem percentual, os 57,4%, esse tempo de assentamento, 6,26 segundos, e essa ultrapassagem percentual, 57,4%, tá? Mas quem faz isso? Esse ganho de 164. Então agora vamos introduzir, né? Vamos introduzir então o compensador na jogada, tá? Introduzindo o compensador na jogada, a ideia é ter então aquele LGR, né?
Vou fazer ele rapidinho aqui, ó, tá? Só o esboço bem grosseiro, tá? Só um esboço grosseiro, pra gente não perder tempo. Então vai ser J ômega e o sigma, o polo menos 1, menos 2 e menos 10, né? Menos 10, menos 2 e menos 1. E o compensador na origem, o polo na origem, e um zero em menos 0,1, não é isso? Tá? De modo que o LGR vai voltar a ter vai ter aquela configuração parecida, né? Parecida, né? Vindo para cá e para cá. Conjugado complexo, né? Os ramos do LGR. O outro ramo vindo para cá, né? Vem para cá. E um ramozinho aqui, ó, saindo do polo e vindo para o zero, bem pequeno aqui, tá? De modo que afete pouco o meu ponto aqui de operação, né? O ponto de operação em questão, ele tá nos polos em malha fechada, né? Onde o LGR cruza a reta de zeta de 0,174. 0,174. Então vamos ver agora esse ponto aqui, ó, tá? O que eu quero ver aqui? O ganho, né? Como é que ficou a questão do ganho aqui, ó? O K novo, tá? K novo. Como ficou a questão do ganho aqui? E o quanto alterou as minhas coordenadas aqui, ó, sigma D e J ômega D de K, tá? O que mudou? Porque eu tenho aqui a inserção do meu polo e zero do compensador, tá? Então a presença dele aqui, desse ramozinho aqui, ó, afeta um pouco o LGR original, tá? Ele chega para o lado ou aproxima um pouco mais, é isso que a gente vai ver, tá? Beleza? Então vamos lá no MATLAB. Vamos lá no MATLAB e fazer o seguinte. Vou colocar o G do compensador, né? Gcomp, ele vai ser S mais 0,1, não é isso? Que ele quer o zero em menos 0,1. Dividido por S, né? Dividido por S, beleza? Então o meu G total, né? Vai ser o G do compensador em cascata, né? Vezes o meu G, tá? Lembrando que o LGR eu preciso do ganho de malha, né? Então seria, na verdade, também multiplicado pelo H de S, mas o H de S nesse caso é 1, né? Então é simplesmente Gcomp, o G do compensador, vezes G, né? A função de transferência do processo, tá? Então, G total vai ser, aí, mudou, né? Mudou o original, tá? E tem, se você observar aqui, ó, tem um S aqui, então, não tem um termo aqui, S, número multiplicado por S a zero, ou seja, tem um S multiplicando todo o polinômio aqui embaixo, né? E aí vamos fazer o RLOX do G total agora, né? Incluindo, então, o compensador, né? Em cascata com o processo. G total. Cadê? Tá aqui, ó, o G total. Então, saindo do polo em menos 1, saindo do polo em menos 2, encontra, deixa o eixo real, né? E vai procurar, cruza o eixo imaginário e vai procurar zero no infinito, no semiplano direito. E esse ramo, né? Terceiro não, é o quarto ramo, na verdade. Sai do polo em menos 10 e vem caminhando para o lado esquerdo, também procurando zero no infinito. E aqui, ó, aquele ramozinho do polo, né? E o zero do compensador. Quer ver? Deixa eu aproximar aqui. Olha lá. Ó.
Então, esse ramo pequenininho aqui, ó, o polo do compensador, o zero do compensador. Então, é o quarto ramo, né, do LGR, tá? Então, tá aí o LGR com a presença do meu compensador PI, mas a gente pode observar que pelo desenho está próximo daquele primeiro, né? Primeiro LGR sem a estrutura do compensador, tá? Então, esse cara aqui afetou pouco o LGR. Vamos ver quanto afetou. Vamos ver quanto afetou. Deixa eu fazer de novo S-grid, né? Do zeta que a gente já definiu, que é o 0.174, já está definido aqui em cima, tá? Na origem. Então, traçou a reta de zeta agora nesse novo lugar geométrico das raízes, levando em consideração a estrutura do compensador aqui, ó. Então, vamos ver o quanto afetou olhando o ponto de operação do polo dominante lá de segunda ordem, né? Que é o cruzamento do LGR com a reta de zeta de 0,174, tá? Então, vamos ver aqui. Vou desmarcar aqui e simplesmente clicar em cima, tá? Pegar certinho, tá, pessoal? Pegar bem certinho aqui no cruzamento. Então, olha lá. A reta de zeta, né? O amortecimento 0.174. O overshoot, a ultrapassagem percentual, é o mesmo, né? 57,4. Agora, perceba como o ganho mudou um pouco. Era 164, passou a ser 158, tá? Então, tem que anotar isso. Então, vamos lá anotar. Então, o K-novo aqui, ó. K-novo é igual a 158. Então, tem que anotar isso na minha memória de cálculo aqui, ó. Que são esses cálculos que eu faço à mão aqui, tá? E o S novo também, né? Então, eu tenho uma nova coordenada desse ponto aqui, ó. Mudou tanto o sigma D quanto o J ômega D aqui, ó. Então, tem que anotar também, porque muda um pouco o desempenho dele, né, em malha fechada, tá? Então, vamos lá ver. Menos 0,678,384, né? Então, menos 0,678 mais J 38,84, né? Ó, diminuiu um pouquinho o meu sigma D e o meu J ômega D aqui, ou seja, aumentou um pouco, né, a minha resposta, o tempo de resposta transitória. O sistema ficou ligeiramente mais lento, tá? Observem para você ver, aqui era menos 0,693 mais J 392. O novo é menos 0,678 mais J 384. Então vamos ver como é que ficou o tempo de assentamento novo. Tempo de assentamento novo ficou 4 dividido por 0,678. Isso dá, deixa eu ver, 4 dividido por 0,678. 5,9, né? 5,9 segundos. Uai, não, parece que ficou mais rápido. 5,9 segundos, né? Então, ó. Realmente. Será que eu fiz certo isso aqui? Diminuiu. Deixa eu ver assim de novo aqui. 4 dividido por 0,693. Esse aqui, gente, mas eu uso essa calculadora e nunca eu acerto. 5,77. Desculpa, tá, pessoal? Eu não sei o que eu faço nessa calculadora. Direto eu erro. 4 dividido por 0,693. 5,77 segundos. Então, isso aqui está errado, ó. Isso aqui está errado. Então, 5,77 segundos, tá? Então, vamos ver de novo esse aqui.
Eu tô até com medo agora de ter errado de novo. Não sei o que eu faço com essa calculadora. Olha lá. Eu alternei o 3 com 9. Foi erro. O defeito é no burrinho de comando mesmo. 4 dividido por 0,678. 5,9. Aumentou ligeiramente mesmo, tá? Então, ó, tempo de assentamento novo ficou 5,9 segundos, ligeiramente maior do que o tempo de assentamento 5,77 do sistema não compensado. Só que é o seguinte, né? Vamos pôr que, vamos dizer assim, esse ligeiro aumento, né, no tempo de assentamento foi compensado pela presença do polo na origem, que agora o erro de regime é 0, tá, pessoal? Então, vamos voltar ao sistema e verificar o desempenho dele em malha fechada, né? Vamos ver se zerou o erro de regime de fato, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, K velho, né? K velho é igual a 164, não é isso? E o K novo é igual a 158. Ok. Então, um G1 do sistema não compensado vai ser o K velho, certo? Vezes o G, é o meu sistema original, tá? Então, é simplesmente o ganho proporcional vezes o sistema, tá? Beleza? Então, isso vai me dar uma função de transferência em malha fechada, T1, que é igual ao feedback do G1,1, o ganho da realimentação unitária, tá? Beleza. E o G2 vai ser igual ao K novo vezes, não o G, mas o G total, que leva em consideração o G do compensador vezes o G do processo, tá? Então, K novo vezes G total, tá? G total. Então, T2, o sistema 2 em malha fechada, vai ser feedback do G2, ganho da realimentação unitária, tá? Então, tem dois sistemas em malha fechada. T1, sistema não compensado, só com ganho proporcional, né? Que é o primeiro lá, o K velho, 164. E o segundo, né? Sistema em malha fechada, já o G2, o sistema compensado, né? O sistema compensado vai ser o K novo, né? Porque mudou um pouquinho o LGR e o K, obviamente, no cruzamento da reta de zeta, vezes o G total. O G total aqui é o G do compensador em cascata com o processo, que é o G, né? Então, vou dar um degrau em ambos, step, em ambos, para a gente ver o desempenho em malha fechada, que é o que interessa no final das contas, né? Então, por isso a memória de cálculo, tá, pessoal? Porque você tem que ir lá e voltar no código para poder verificar o seu sistema em malha fechada se o desempenho foi satisfatório. Então, olhem bem. O azul é o sistema só com ganho proporcional e não compensado. Então, está havendo um erro de regime, né? Está distante do 1 aqui, ó. E o vermelho é o sistema compensado, tá? Então, ele vai, à medida que o tempo passa, diminuir no erro de regime até zerar, tá? Aqui não deu tempo ainda de zerar, tá meio lento o sistema, tá? Mas é basicamente isso. Vamos ver a característica dele de tempo de pico, resposta de pico. Então, T2, sistema compensado, né? Deu um pouco diferente do 57,4%, né? Deu 39,6%, né? E o T1 também deu diferente do 57,4%, deu 53,9%. Obviamente, porque é uma aproximação de um sistema de segunda ordem. É a segunda ordem com polos dominantes, né? Mas tem um terceiro polo lá saindo do menos 10, né? Que afeta a dinâmica do sistema, obviamente, tá? Então é isso, tá, pessoal? Beleza? Então esse é um primeiro exemplo, depois a gente vai falar um pouco mais do PI em termos de estrutura, né? E
modificar o projeto desse cara na próxima aula, para a gente aumentar um pouco essa velocidade com que ele zera o erro de regime, tá? Para essa entrada, por exemplo, em degrau, tá certo? Valeu, a gente continua com esse mesmo sistema aqui na próxima aula, tá? Valeu, um abraço.